Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento. Vamos verificar agora o número e o objeto de conhecimento de nossa aula. Estamos na aula de número 13, com o objeto de conhecimento, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina, com um detalhamento, ocupação de regiões com diferentes características físicas, a Cordilheira dos Andes e os povos Mapuche, a paisagem deserta do Atacama e os povos atacamenhos, as diversas etnias e tribos indígenas das florestas tropicais, etc. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Antes mesmo das estradas, das cidades, das fronteiras existirem, em cada cantinho da América Latina existiam povos e que eles viviam em equilíbrio com a natureza. E esses povos, a gente vai verificar alguns deles já aqui. A gente tem no deserto do Atacama, essa mancha amarela que vocês conseguem observar, os atacamenhos. Nas partes verdes, tanto aqui acima, na floresta amazônica, quanto abaixo, a gente vai verificar as tribos indígenas, os povos indígenas que vivem também em equilíbrio com a natureza. E ao longo de toda essa área que foi marcada de vermelho, a gente vai ter as comunidades andinas, como os incas, os astecas, que viviam nessa região, e também, atualmente, nós temos o povo Mapuche, e a gente vai conhecer um pouquinho de cada um deles. O que é interessante a gente destacar? Cada um desses povos vivem em um local, em um ambiente diferente, na floresta, no deserto e em um relevo montanhoso. Então, eles enfrentam desafios diferentes, mas todos eles conseguiram ali com engenhosidade, criatividade, driblar essas condições adversas para praticar agricultura ou outras as atividades que fossem, então, dar para eles meios de subsistência. A gente vai verificar, então, que vai ter essa relação desses povos, tá, que vivem nessas condições mais diferentes possíveis com a natureza. Olha só, a gente verifica que o meio físico, seja ele o relevo, como é o caso da Cordilheira dos Andes, seja o clima, como ocorre lá no deserto, ou a vegetação, como a presença da floresta amazônica, vai influenciar diretamente a vida humana, porque vai depender desses seres humanos o desenvolvimento de técnicas e culturas. O que um povo usa para sobreviver no deserto não vai ser a mesma condição que ele vai conseguir sobreviver lá na Cordilheira dos Andes, por exemplo. Então, cada técnica e cada cultura específica vai ser criada, desenvolvida para sobreviver em cada tipo de ambiente. E a gente começa trazendo para vocês a Cordilheira dos Andes com o primeiro povo, mas trazendo primeiro uma localização. Onde é que encontramos então a Cordilheira dos Andes? Na América do Sul, e ela vai atravessar países como Chile, Argentina, Peru, Bolívia e Equador. Então, nessas condições, qual vai ser então as características físicas que o povo vai enfrentar? Vai ser então um relevo, vai ser qual? Uma montanha elevada. A gente vai ter então ali a Cordilheira dos Andes. Dentre os diversos picos da Cordilheira dos Andes, o maior se chama Aconcagua, com 6.961 metros de altitude, ou seja, ele está a quase 7.000 metros acima do mar, e ele é o maior pico das Américas. Lá na Cordilheira dos Andes, a gente vai enfrentar, então, um clima frio, um clima seco e também com grandes altitudes, já que estamos em uma cordilheira. E vai ter também uma variação dependendo da latitude em que lá se encontra. Né, que a gente verificou que começa lá na Venezuela e ele desce a cordilheira até o Chile. A vegetação, a gente vai encontrar de forma escassa em altitudes elevadas e marcada principalmente pela presença de gramíneas e arbustos.
Qual é a importância da Cordilheira dos Andes? É que ela acaba funcionando como uma barreira natural. Então, aquilo que vem pelo continente, pelo lado leste, ela acaba devolvendo para o leste, e todas aquelas outras condições climáticas que vêm pelo lado oeste, ali pelo Oceano Pacífico, acabam voltando para o oceano também. Ela é fonte de recursos hídricos. Nós verificamos que na Cordilheira dos Andes diversas nascentes lá ocorrem e que elas fluem em direção a leste e acabam quase todas sendo de rios volumosos e desaguando ao longo, né, do Oceano Atlântico. E ainda de minerais que são encontrados também nessa região. E agora eu vou trazer para vocês novamente, com o auxílio do Google Earth, aqui para vocês localizarem em toda essa extensão a questão da Cordilheira dos Andes. Mas eu falei para vocês que o Aconcagua é o maior ponto, né, o pico mais elevado. E aí para vocês algumas imagens que no Google Earth está disponível. Então, é um local de altitude elevada, vai sempre ter neve, dependendo da altitude. A gente tem, diversas imagens, lembrando que é um relevo recente, por isso que ele aparece bem pontiagudo, bem acidentado. Aonde está no nosso mapa, então, o Aconcagua? Olha só, vamos localizar aqui. Aconcagua na Argentina, e a gente verifica que aproximando dele, olha só, eu vou colocar para vocês aqui um visual, uma perspectiva de visão diferente, para vocês terem uma noção do que a gente encontra então no Aconcagua, o ponto mais alto da América. Um outro local que a gente também verifica que tem condições, que é da América Latina, na Cordilheira dos Andes, se chama a cidade de Cusco, que lá se encontram as ruínas dos incas, de alguma cidade inca no caso. Mas a mais famosa, que eu acredito que vocês já ouviram falar também, fica na cidade de Machu Picchu. Vamos aproximar aqui para vocês verificarem melhor. Enquanto aqui ele vai abrindo a imagem, eu vou mostrar para vocês algumas imagens que já estão prontas. Olha só, tem aqui uma visão da cidade Machu Picchu, que é justamente uma ruína, né, da civilização inca, e eles viviam na Cordilheira dos Andes, em determinada altitude. Olha só, interessante essa imagem, vocês conseguem observar que parece uma escada, esses que são os terraços que a gente verificou em aulas anteriores. Por fim, a gente ainda pode falar aqui do Salar de Uyuni, que também vamos encontrar na Cordilheira dos Andes. Salar de Uyuni é um local onde há um deserto de sal. E a gente verifica também algumas imagens, uma paisagem muito bonita, né? Parece que você está andando no céu. Todas essas paisagens diferentes a gente encontra ao longo da Cordilheira dos Andes. Por isso que acaba sendo, então, um desafio viver nesse local. Quais são, então, os principais desafios? Vão ser, então, enfrentar a altitude elevada, porque o ar vai ser rarefeito, quanto maior, mais elevado, menor o oxigênio. Temperaturas baixas, sempre abaixo de zero ou muito próximas a zero. Nesse local, o solo vai ser pouco fértil e em muitas áreas vai ser difícil o desenvolvimento da agricultura, o que exige desses povos técnicas agrícolas específicas para o relevo montanhoso. E, é claro, o isolamento. Vão ser locais de difícil acesso, a comunicação entre uma comunidade e outra também é complicada, então, ali dependendo das condições climáticas, esses locais podem ficar completamente isolados. Vamos falar agora de um povo específico que vive desde o tempo passado, desde que a América Latina, antes de ser conquistada, tomada pelos colonizadores, a gente vai ter o povo Mapuche. O povo Mapuche é um povo indígena originário, tradicional, do sul do Chile com a Argentina. Então, ele vivia naquela região por inteiro, na Cordilheira dos Andes também. E eles fizeram algumas adaptações para conseguir sobreviver nesse ambiente. A agricultura em formato de terraços para aproveitar o relevo montanhoso. Eles criam ainda hoje animais como as lhamas e as alpacas, que são animais resistentes a frio, ao
ao clima frio, e também a partir deles podem utilizar para transporte de carga, também para o consumo da carne e a produção de têxteis. Por fim, a gente tem habitações, neles vão ser habitações adaptadas a esse tipo climático, feitas de madeira e de palha, porque tem que ser uma habitação que consiga reter o calor na parte interna, mesmo que do lado de fora da casa esteja com temperaturas bem baixas. E a cultura é um dos povos mais resistentes à colonização que a gente encontrou dos povos espanhóis. Eles têm a língua própria, que hoje é um símbolo de resistência, o mapudungu, e mantém tradições espirituais em contato com a natureza. Aí a gente traz para vocês que a cultura acaba sendo, então, o símbolo de resistência dos Mapuche. A língua, como eu já falei, o mapudungu, até hoje ela é falada por diversas comunidades, é ensinada às gerações mais novas como essa forma de preservar a sua cultura. A religião deles envolve crenças espirituais ligadas à natureza, aos ancestrais. A resistência deles sempre ocorreu, eles possuem diversas lutas históricas contra a colonização espanhola e também contra, as civilizações mais recentes que ficaram, a Argentina e o Chile. E até os dias de hoje, eles lutam por direitos territoriais, ou seja, seu direito à terra. E atualmente, nesses desafios contemporâneos, é justamente ter o direito à sua terra, a preservar a sua cultura. Então, eles estão sempre ali buscando retomar as suas terras ancestrais para que eles possam continuar com o seu modo de vida e preservando a cultura deles. Esse povo Mapuche sofreu conflitos com os povos do Chile e com o da Argentina. E a gente trouxe para vocês agora a professora de História Michele, que vai trazer 2 conflitos que foram muito importantes e mostram a resistência do povo Mapuche. Olá, queridos! Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vim falar um pouquinho sobre a Guerra dos Araucos e também da Campanha do Deserto. Já ouviram falar desses 2 movimentos, desses 2 conflitos? E ainda, já ouviram falar do povo Mapuche? Pois bem, o povo Mapuche era um povo indígena que habitava as regiões que hoje nós conhecemos como Chile e Argentina. Então, o povo Mapuche ele se tornou símbolo de resistência. Por quê, professora? Porque esse povo ele sofreu investidas pesadas dos espanhóis na figura dos chilenos, visto que tanto o território chileno quanto o território argentino que nós conhecemos hoje estavam sob a administração da coroa espanhola. Então, o Chile, buscava invadir as terras do povo Mapuche em busca de riquezas, em busca de recursos naturais e também em busca de área territorial para anexar ao território chileno, certo? Então, entre o século XVI ao século XIX, houve a Guerra do Arauco. O que foi essa guerra? Foi justamente o reino chileno contra o povo Mapuche em busca de anexar o território desse povo, ao reino chileno. Porém, os Mapuches não deixaram isso, à mercê, brigaram por preservar seu território, brigaram para estar ali, para confirmar sua identidade naquele local. Porém, ao longo desses 300 anos aproximadamente, houve momentos de tréguas, houve momentos também de alianças, de traições, e isso também ocasionou a morte de muitas pessoas, tanto do lado dos chilenos, como também do lado do povo Mapuche. Então, durante esse processo, nós vamos verificar que os Mapuches, eles não se renderam a esse processo de colonização, certo? Eles brigaram, eles resistiram. Prova disso é que no século XIX, houve também uma outra investida pesada para anexar o território do Mapuche ao reino, melhor dizendo, ao território argentino, certo? Isso já no século XIX. E aí nós vamos observar a figura do capitão, de um general, melhor dizendo, Júlio Argentino, que vai brigar, vai querer conquistar o território do povo Mapuche. O que isso vai ocasionar,
Claro, o povo Mapuche vai perder territórios, vai perder também muitas pessoas nesses conflitos ao longo desse tempo, ao longo desse processo colonizatório. Mas mesmo assim, o povo Mapuche vai se mostrar resiliente, vai se mostrar que eles conseguem manter a sua identidade cultural viva. Prova disso é que atualmente o povo Mapuche, tem lideranças políticas tanto do lado chileno quanto do lado argentino, que eles buscam preservar sua identidade, buscam preservar as suas tradições e para isso eles vão, por meio de leis, tentar resgatar essa identidade cultural. Então, queridos, isso é um pouquinho da história da Guerra do Arauco e das campanhas do deserto. Até a próxima! Ok, olha só. A partir da fala da professora Michele, a gente consegue então conseguir compreender melhor esse mapa. Essa região aqui em verde, que vocês observam, é o território ocupado pelo Mapuche antes da chegada do colonizador. Então, vocês conseguem observar que esse território ia do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico. Então, eles conseguiam atravessar de um oceano para o outro tranquilamente. Só que com a chegada do colonizador, eles foram perdendo esse direito à terra, porque o colonizador queria essas melhores terras para praticar justamente a agricultura. Então, o povo Mapuche acabou sendo confinado a essa extensão. O que a gente tem justamente aí? A Cordilheira dos Andes. Então, o povo Mapuche acaba ocupando hoje terras que aonde ele não pode praticar a agricultura dele. Então, ali são uma região montanhosa, uma região de difícil acesso, e é por isso que até hoje eles resistem e buscam seus direitos à terra. Mapuche no Chile, olha só, a população no Chile, hoje em dia não, a gente vai utilizar os dados de 2002, do censo chileno de 2002, de que nesse período existiam cerca de 604 mil Mapuches no Chile, o que corresponderia apenas a 4% da população. Essa população acabou, como eles foram tendo diversos conflitos, sendo expulsos para as áreas urbanas, porque eles não tinham mais condições de sobreviver, de viver na cordilheira. Então, a partir de 2002, a gente verifica que 62% dos Mapuche acabam vivendo em áreas urbanas. Se destaca a região metropolitana de Santiago, com 180 mil Mapuches, que isso corresponde a 30% dessa população em área urbana. Uma região onde se considera o coração do território ancestral Mapuche é Araucánia. Lá ainda dos 200 mil Mapuches, o que significa 1/3 da população, o que seria mais ou menos de 1 a cada 4 pessoas nessa região seriam de origem Mapuche. No entanto, 42% dessa população acaba vivendo na pobreza. E na Argentina, a gente verifica um cenário parecido. Na Argentina, a população estimada no censo de 2004 e 2005 era de 105 mil Mapuche nesse país. Eles estavam distribuídos principalmente em Chubut, Neuquén, Rio Negro, aonde concentraria 73% da população Mapuche. No entanto, esse censo levou diversas críticas, porque ele subestimou a população Mapuche, porque eles mesmos não foram considerados para a participação desse censo. Então, o que houve, na verdade, foi uma estimativa que existia nesse período, 105 mil Mapuche, enquanto o povo mesmo dizia que eles, na verdade, podem ser de 90 a 500 mil. Quais são, então, os desafios atuais que esse povo enfrenta? É justamente essa crítica aos censos oficiais, tanto no Chile quanto na Argentina, porque eles subestimam essa população. Ou seja, eles querem dizer que essa população pode ser muito maior do que os censos apresentam. Isso porque há uma falta de participação indígena nos censos oficiais. A luta por direitos territoriais e culturais, a gente verificou o território deles. Eles foram colocados em uma área muito restrita, onde eles não podem se desenvolver economicamente de forma salutar. E também os desafios para poder preservar a sua cultura,
recuperar. Hoje, o ensino do Mapudungun, que é a língua oficial deles, né, está ocorrendo dentro das escolas da região. Agora a gente vai falar de um outro povo. A gente vai conhecer agora o deserto do Atacama. O deserto do Atacama é o deserto mais árido e o mais alto do mundo. Onde é que está localizado? Ele está localizado no norte do Chile e ele se estende até partes do Peru, Bolívia e Argentina. Quais são as características físicas, então, que a gente vai encontrar nesse local? A gente vai encontrar um clima hiperárido, ou seja, praticamente não chove, como vocês estão podendo ler, em algumas áreas nunca foi registrada uma chuva. É um local de montanhas, diversos salares, como o salar do Atacama, e também de vales. É uma vegetação escassa e essa vegetação tem que ser adaptada à aridez, ou seja, à falta de água. No entanto, é um local que é rico em minerais como o cobre, que é o principal material exportado pelo Chile, e o lítio, que é muito procurado por causa das baterias que a partir desse minério são produzidos. E muitos lugares são também pontos turísticos. E a gente vai agora aqui conhecer o Salar de Atacama. Aqui vocês conseguem enxergar. Aí é muito mais bonito as fotos. Eu vou mostrar para vocês as fotos desse local. É um local, já diz o nome, salar, é formado principalmente pelo excesso de sal nessa superfície terrestre que ali é encontrado. Mas sim, tem fauna, tem uma flora que consegue sobreviver nesse local. Um outro local, que na verdade é uma cidade, é São Pedro do Atacama. Ele vive muito, é uma comunidade muito próxima desse salar, na qual vocês estão conseguindo enxergar aqui. Eu vou dar um zoomzinho para vocês, e aí vocês conseguem observar aí a extensão, né? E que a gente consegue observar uma cidade ainda pouco desenvolvida, justamente porque não há como se praticar alguma atividade econômica como agricultura e pecuária, pela aridez que se encontra nesse solo, e aí não há ali uma perspectiva de diversidade econômica. Quais são os desafios principais desse ambiente? A gente vai ter a escassez de água, porque vão ser formados principalmente por rios temporários e aquíferos subterrâneos. É um solo pouco fértil, com áreas de salinização, por isso que tem a presença dos salares, e também é uma área de isolamento, né? Ou seja, uma área muito distante, uma comunidade distante da outra, e não há uma dificuldade, na verdade, no acesso a esses lugares. Um exemplo do povo atacamenho são os Lincan Atai. Eles ocupam vales, oásis e ravinas do Salar do Atacama e da bacia superior do rio Loa, e o afluente principal é o rio Salado. Eles se autodenominam Lincan Antai, que em Kunza significa habitante do território. A língua tradicional deles é o Kunza, e que hoje em dia também está em processo de revitalização. A arte e a cultura fica por conta da cerâmica, de cestarias, dos têxteis, trabalhos em ouro e prata, e também a dança e a música. Vai ser desenvolvido por eles a agricultura, principalmente de milho, quinoa e feijão, localizados em áreas de terraços e nos oásis. A pecuária também é desenvolvida com lhamas e alpacas, justamente para se obter lã, carne e transporte. E aí a gente vai mudar novamente de áreas. A gente vai agora para a Amazônia, local que vocês conhecem, né? É um local onde a vegetação é densa, é verde, ela é abundante, e as florestas tropicais, elas conseguem preservar, não, a palavra seria ali colocar habitantes tradicionais, como os povos indígenas. Aqui a gente, por exemplo, vai falar dos Yanomamis, dos Kayapós, também a gente pode falar dos Boros, dos Tucano e muitas outras tribos indígenas que vivem aqui na floresta amazônica. Mas a floresta amazônica não é a única floresta tropical do mundo. A gente pode falar também do povo Baka, que vive lá no Congo, na floresta do Congo.
Vou levar vocês para conhecer lá e vocês vão conseguir observar que ela é similar ao que temos então aqui, apesar de nessa imagem aqui ela está com menos vegetação, está com aquela vegetação densa, mas olha essa primeira imagem aqui. Ela parece muito com a região amazônica. Aqui na imagem, como vocês conseguem observar, ela é similar ao que a gente encontra aqui na floresta amazônica. Olha essa outra imagem, também uma vegetação densa. Então, lá na floresta do Congo, na África, a gente também tem povos adaptados a viver em florestas tropicais. E eu posso citar mais um exemplo para vocês, que é o povo Dayak. O povo Dayak ali na região da Indonésia. E aí um último exemplo que eu trago para vocês é em Bornéu desse povo Dayak. O povo Dayak também é acostumado a viver na floresta, eles têm algumas reservas especiais nas quais eles vivem até os dias de hoje, e a gente consegue observar nessa imagem que ela é similar ao que a gente encontrou no Congo e encontramos aqui na floresta amazônica. Vamos verificar agora um pouco mais das características deles. Então, a floresta tropical e seus exemplos de povos. As florestas tropicais elas vão cobrir cerca de 6% da terra, mas vão abrigar 50%, né, da biodiversidade e milhares de culturas indígenas. Aí na Amazônia nós temos os Yanomamis, os Kayapós, os Axaninka, que a gente vai verificar aí, são tribos Yanomami que têm malocas muito grandes e circulares. A África com o povo Baka no Congo e também Umbuti na floresta Ituri. E no Sudeste Asiático a gente viu aonde fica Dayak em Bornéu, mas também poderíamos citar a tribo Karen da Tailândia. E como é que esses povos vivem na floresta? Os Yanomamis vão viver em malocas grandes, como eu falei para vocês, circulares. Então eles possuem tribos muito grandes. As casas suspensas com os Dayaks. Na região que os Dayaks moram é comum ocorrer enchentes. Então eles necessitam fazer suas casas de forma suspensa. E a alimentação deles é a base de caça, pesca, coleta e também agricultura de roça. E acabam se transportando usando canoas que são escavadas em troncos de árvores, trilhas estreitas a quais eles fazem esse percurso a pé. Esses povos são muito importantes e têm cultura e tradições que acabam sendo passadas para as gerações futuras. Na medicina, as plantas medicinais, o artesanato com cestaria de cipó, adorno de penas, pinturas corporais, e todos esses povos têm um culto aos espíritos da natureza e também aos ancestrais. Esses povos enfrentam desafios nos dias de hoje, como o desmatamento, porque eles acabam perdendo territórios para a atividade madeireira, para o garimpo que acaba sendo desenvolvido nos rios da Amazônia, as mudanças climáticas que vão alterando os ecossistemas e vão modificando a forma com a qual os peixes sobrevivem nessa região e acabam, então, ali tendo problemas na caça, na pesca também. E a luta desses povos. No Brasil, a gente pode citar aí o COIAB, que vai lutar pelos direitos dos indígenas, ou como a Survival International, que vai lutar pelos direitos de outras comunidades a nível internacional. Para fechar a nossa aula, a gente vai assistir um vídeo que vai trazer outras populações da América Latina. E aí, turma? Para conhecermos mais as populações que estão na América, irei apresentar algumas etnias e povos que possuem características próprias. O continente americano se estende do hemisfério sul ao hemisfério norte, devido à sua extensão, à variação de altitudes, dos climas e da vegetação. Há uma riqueza cultural das populações americanas, resultado de uma grande variedade de paisagens. Vamos perceber que esses povos dependem principalmente do extrativismo para garantir sua subsistência, tendo seus modos de vida diretamente relacionados à característica do meio físico natural. Vamos iniciar conhecendo o povo da etnia Guna, que são encontrados na costa norte do Panamá. Estão distribuídos entre o continente e cerca de 40 ilhas na comarca de Gunayala. A tradição mais curiosa do arquipélago é a igualdade de gênero e a completa tolerância da fluidez de gênero. Para a subsistência, esses grupos dependem da pesca artesanal, da exportação de cocos, do turismo e da agricultura agroecológica.
Gunayala é o arquipélago onde as mulheres comandam e ditam as regras. Vamos agora para um lugar bem gelado, onde encontramos os esquimós ou inuites, que são um povo nativo das regiões árticas. Eles vivem na Groenlândia, no Alasca, no Canadá e no leste da Rússia. Tradicionalmente, os esquimós conseguem quase todo o seu alimento por meio da caça e da pesca. Eles se alimentam da carne de renas, focas, morsas e baleias. Na água, os caçadores esquimós se locomovem em caiaques cobertos com pele de animais. Em terra, viajam entre nós puxados por cachorros. O próximo povo que iremos conhecer está localizado no Lago Titicaca. E lá encontramos aldeias do povo Uro, construídas com palha de junco totorá, que crescem naquelas águas, que formam ilhas flutuantes com casas e balsas atracadas. Cada ilha é o lar de uma unidade familiar. As mulheres realizam quase todo o trabalho, cozinham, cuidam das crianças, transportam alimento, vendem artesanato e movem as embarcações. Cabe ao homem realizar a caça e a pesca. Por último, vamos falar das comunidades ribeirinhas da bacia amazônica aqui no Brasil. Essas eu tenho certeza de que alguns de vocês já conhecem. Eles residem nas proximidades dos rios e têm a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência. Cultivam pequenos roçados para o consumo próprio e praticam atividades extrativistas de subsistência. Os ribeirinhos construíram suas moradias utilizando a madeira principalmente. A grande maioria das casas são palafitas, construídas alguns metros acima do nível do rio, para evitar que sejam invadidas pelas águas. Durante as enchentes, as palafitas fazem uso de tábuas para subir o piso no período de cheia. E aí, vocês conhecem algum dos povos que selecionei para vocês? Um abraço a todos e até a próxima! Só uma pequena correção, é que eu falei para vocês que iam ser apresentados apenas populações latino-americanas. E aí entrou os esquimós. Os esquimós, eles não fazem parte da América Latina, mas é um povo único que temos aqui também na América por inteiro. Aqui vamos então finalizando mais uma aula de geografia.